Bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês, crianças? Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos estudar lá na página 24, atividade 11, tudo bem? E sobre o que será que nós vamos estudar, hein? Alguém sabe? Então, nós vamos estudar sobre medidas e grandezas ou grandezas e medidas. Vocês já repararam que a todo momento nós estamos procurando as formas, tamanhos, medidas e medidas, seja de tempo ou objeto, por exemplo, alimento, o tempo para fazer atividade, a distância entre lugares, a quantidade de líquido que tomamos ou até mesmo a intensidade do frio ou calor. Pois é, tudo isso é importante porque esses dados nos dão referências no cotidiano. E essas referências nós estamos sempre trabalhando com grandezas e medidas. Mas o que é grandezas e o que é medidas? Vamos entender melhor? Então, grandezas são todos os atributos dos objetos que são passíveis de serem medidos. E o volume, massa, comprimento, tudo são grandezas. Já a medida é uma forma de comparar duas grandezas da mesma medida, mesma espécie. Dois comprimentos, duas áreas, dois volumes. Mas, quando a gente está comparando, não basta saber se ele é maior ou menor, leve ou pesado. Nós precisamos saber o quanto é, se é muito ou é pouco. Por isso que precisamos medir. Agora, quando foi que tudo isso começou? A necessidade de quantificar veio desde que o homem começou a construir habitações e desenvolver a agricultura, porque eles precisavam criar meios de criar o quê? As medições. Inicialmente, eles começaram a usar como referência parte do corpo, surgindo também as primeiras medidas de comprimento. Era o palmo, o pé, jarda, a braça e o passo. Era uma forma de medir o espaço, porque sempre estava na mão, o pé, e até hoje a gente ainda utiliza alguma delas. Mas esse sistema tinha uma grande falha, porque o tamanho da mão e do pé varia de pessoa para pessoa. Não são medidas precisas, não são 100% confiáveis. Mas logo alguém percebeu que tinha esse problema e ofereceram uma solução. Qual foi essa solução? Os egípcios começaram a padronizar umas pedras que tinham o mesmo tamanho e comprimento. Aí surgiu o cúbito. E com o passar do tempo foi se aprimorando. A pedra foi substituída pela madeira porque era mais leve. Com o passar da evolução e com a necessidade de tudo, foram adaptando as formas de medir essas grandezas. E foi preciso criar uma padronização universal, que ocorreu durante uma revolução na França, em 1790. Uma faculdade de Paris criou uma comissão que tinha várias pessoas matemáticas, onde saiu o metro, que era um padrão único para medir o comprimento de distância de um lugar para o outro. Vamos falar um pouquinho sobre as unidades de medidas no cotidiano. O que nós usamos frequentemente é o quê? O comprimento, para medir o tamanho, e a gente usa metro, régua, palmos, pés e etc. Agora, a massa, nós vamos medir objetos sólidos, que a gente usa a balança ou colher, que é o arroz, feijão. Volume é para medir os líquidos, que é usamos um copo ou a xícara. Água, suco, refrigerante. A temperatura, que é medida com termômetro, que é a temperatura da comida, do corpo. O tempo também, que nós podemos medir com relógio, ampulheta e calendário. Quantas horas, uma semana, um mês. Agora vamos avaliar o conhecimento. Vocês vão ter um tempinho para responder, mas precisa ser rápido. Qual instrumento é preciso para medir o lápis? Quem sabe? Acertou quem disse que é a régua. Para
pesar uma maçã. Pesando uma maçã, nós vamos usar o quê? Quem disse a balança acertou. E para medir a madeira? Nós vamos utilizar a fita métrica. E para separar meio litro de leite, a gente vai utilizar o quê? Acertou quem disse o copo. Muito bom, vocês aprenderam bem rápido. Agora vocês vão fazer a atividade lá da página 24, tá bom?